A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 18. Estamos vendo aqui a história de Josafá, um rei que fez muitas coisas que agradou o coração de Deus. Um rei que limpou o povo dele da idolatria, que confiou no Senhor, que leu a palavra de Deus, que observou a palavra de Deus, e que todas as pessoas que cuidavam desses serviços levitas, ele os encaminhou para que ensinasse todo o povo a palavra de Deus. Mas todos nós somos fracos, temos nossas fraquezas. E agora nós chegamos no capítulo 18, aliança entre Josafá e Acabe. Josafá, rei do Reino do Sul, das duas tribos, porque já tinha ocorrido a divisão política em Israel. Deus tinha feito isso. E Deus havia entregado as 10 tribos para Jeroboão. E Jeroboão fez um pecado que perdurou até o fim do reinado do Reino do Norte, do Reino de Israel. É o pecado de Jeroboão. Ele fez bezerros de ouro como Arão e falou para o povo que aquele era o Deus que tinha tirado eles do Egito. E agora nós vamos ver a relação de Josafá e Acabe. Acabe, ele é rei do Reino do Norte, da linhagem lá dos reis de Jeroboão. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Isso aqui foi muito ruim. Ele se aparentou com o rei que era abominável. Por quê? Porque a pior rainha que houve na história de todos os reis de Israel, do norte e do sul, se chama Jezabel. E a Jezabel é a mulher desse rei aqui, Acabe. E Josafá se aparentou com ele. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas, bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Então Acabe queria fazer guerra e chamou Josafá para ir com ele nessa guerra. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, e seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Veja que ele era uma pessoa que ele gostaria de seguir a direção de Deus. Embora ele já falou para Acabe que iria subir antes de ter consultado o Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote e Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus o dará nas mãos do rei. Os profetas de Acabe não eram da tribo de Levi, da casa de Arão, como Deus havia instituído. Esses sacerdotes de Acabe foram aqueles que Jeroboão instituiu conforme o seu prazer, conforme a sua escolha. Ele matou os levitas, e quem não matou fugiu para o reino de Judá, do Reino do Sul. E esses 400 aqui são 400 falsos. E hoje tem muita gente falsa no meio do povo de Deus, não tem? Essa é a situação dos 400 profetas aqui, sacerdotes de Acabe. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale assim o rei. Então o rei Acabe não gostava do profeta Micaías, porque ele falava tudo contra Acabe. Mas ele não falava tudo contra Acabe porque ele queria falar. É porque Deus era contra Acabe. Porque Acabe era amaldiçoado. Porque Acabe era idólatra. Porque Acabe ele era encabeçado pela sua mulher Jezabel. E ele fazia o que ela queria. E ele instituiu não só esses 400 profetas aqui, segundo o seu serviço de sacrifícios nos bezerros de ouro,
como a Jezabel tinha 450 só dos ídolos que ela servia, a Baal. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: trazei aqui depressa Micaías, filho de Imlá. Mandaram buscar Micaías. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Zedequias, filho de Quenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse-lhe: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até de todos os consumires. Então Zedequias, além de estar falando uma profecia falsa, ainda fez um amuleto aqui, um chifre de metal, e falou: é com esse chifre que você vai matar os sírios. Hoje tem muito amuleto no meio do povo de Deus. Tem muitos chifres desse daí. Tem lencinho, pacotinho de sal, tem até vassoura. Só falta o povo montar na vassoura e sair voando. E assim era a situação caída dos sacerdotes que serviam a Israel, porque eles eram falsos, eles não eram da tribo de Levi. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe, sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque assim o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías, o profeta de Deus lá do reino do norte, lhe falou dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Então vejo que já estava corrompendo o profeta Micaías. Foi buscar para ele falar, mas falou: você vai falar o que a gente quer que você fale, não é aquilo que você achar que deve falar. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Que coração, não é? Que situação Micaías vivia? Só ele, um profeta de Deus naquela terra do reino das 10 tribos. Só ele considerado um profeta do Senhor. E ele tinha que falar uma palavra contrária a todos os profetas do Acabe e todos os profetas de Jezabel. Que profeta corajoso, não é verdade? Eu quero que o Senhor me dê esse espírito de Micaías hoje. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à guerra ou deixá-lo-ei? E ele lhe disse: subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. Ele falou isso zombando do rei. Porque aqueles que foram buscar já falou: você tem que falar isso, isso. É para falar, eu falo. O rei quer escutar isso aí, eu falo. E o rei lhe disse: até quantas vezes vou te conjurar para que não fales senão a verdade no nome do Senhor? Opa, agora o Acabe aqui apelou, falou assim: você fala a palavra de Deus, Micaías. Então disse ele, Micaías: eu vi todo Israel, todas as 10 tribos, disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm senhor. Por quê? Porque eles não têm rei. Porque o rei que está aí é um rei falso, um rei corrupto, um rei idólatra. Torne cada um para a sua casa em paz. Então, quer dizer, perderam a guerra. Então o rei de Israel disse a Josafá, falou para o outro rei, o rei de Judá: eu não falei para você que este não profetizaria de mim bem, senão mal? Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. Micaías continua falando a visão que Deus deu para ele, que o próprio Deus ficou de pé para ver aquela situação. E os anjos de Deus em pé junto com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E disse o Senhor: quem é que vai enganar Acabe, o rei de Israel? E que suba e caia em Ramote Gileade. E disse mais: um falou dessa maneira, o outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor Deus Todo-Poderoso e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? Ele lhe disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas, porque eram profetas falsos. E disse o Senhor: tu persuadirás e também prevalecerás. Sai e faz-o assim. Então, o profeta Micaías, além de estar falando a palavra para o rei, que ele ia ser derrotado, falou para todos os profetas:
Vocês estão falando tudo com espírito de mentira, porque Deus permitiu para que vocês fossem enganados. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, porque são falsos. E o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, que era o chefe dos profetas falsos de Acabe, filho de Quinaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo, deu um soco, um tapa nele, e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ele ainda estava afrontando Micaías. Quer dizer que esse Espírito está falando na tua boca de Deus é o que passou por mim? Olha aí. E disse Micaías: você, profeta falso, olha aí, Zedequias, eis que verás naquele dia, quando você vai andar de câmara em câmara para esconder. Você vai ficar fugindo de quarto em quarto para se esconder, com medo dos sírios. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. Era para dar pouco pão e pouca água para ele sentir fome e sede, em escassez. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos, se vocês voltarem em paz, eu não falei por Deus. Mas se eu falei por Deus, vocês vão ser derrotados. Zedequias, você vai ficar fugindo de quarto em quarto. É isso que vai acontecer na grande tribulação. Os falsos profetas todos serão deixados na grande tribulação. Estão no meio da igreja de Deus. Líderes falsos, reis falsos, todos serão entregues nas mãos do anticristo, que está para aparecer. E Deus vai trazer esse julgamento igual na época de Micaías. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramote e Gileade. Foram para a guerra. Pensou? 1000 profetas falando: sobe, sobe, sobe. Micaías falou: não sobe, vocês vão ser derrotados. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Vê como é que o rei Acabe era corajoso? A proposta dele para Josafá: você vai com veste de rei para a guerra e eu vou me disfarçar. Por que será? Porque ele era um medroso. Porque ele era uma vergonha para Israel. Ele não era como Davi, que se expunha até a morte. Eu sou o rei aqui. Se eu tiver que morrer lutando por Israel, eu sou o rei. Acabe não. Falso, mentiroso, hipócrita. Vestiu com vestiduras diferentes para se disfarçar que ele não era o rei. Porque numa guerra, muitos eram escalados para lutar só contra o rei. 30, 50, 100 pessoas, 100 soldados. O resto lutava contra o povão. Deu ordem, porém, ao rei da Síria, os capitães dos carros, que tinha dizendo: não pelejareis contra pequeno nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Então os capitães falaram assim: vocês, capitães, vocês só vão lutar contra o Acabe, até vocês matar ele. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, porque ele estava vestido de vestiduras reais, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem, porém Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Mesmo que ele fazendo uma coisa errada, sem a direção de Deus, porque ele tinha plantado lá atrás coisas boas para com o Senhor não se esqueceu de Josafá. Livrou ele da morte. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem, na sua simplicidade, soldado, armou o seu arco e jogou ao acaso a flecha e feriu o rei de Israel, Acabe. Graças a Deus, esse homem morreu. Um homem mau, maligno. Entre as junturas e a couraça, então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. Deus guardou Josafá. Mas Acabe foi entregue nas mãos dos sírios. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel
Susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. Agora eu quero perguntar para você, cadê os 400 profetas dele falsos? Cadê os 450 profetas da Jezabel, mulher maldita? Será que agora ele se lembrou que ele estava morrendo, de Micaías, que ele estava deixando morrer a míngua com pão e água? O Senhor Jesus escreveu na sua palavra, todos os que seguirem o Senhor Jesus Cristo serão perseguidos. Micaías estava seguindo o Senhor, e ele tinha que passar pelo pão de amargura e a água de amargura. Mas ele falou a palavra de Deus. Josafá, ele não deveria ter se aparentado com Acabe, porque se ele não tivesse se aparentado com ele, talvez ele não teria ido lá fazer essa visita. Ele não teria sido lá, na presença de todos, desafiado a ir para a guerra. Ele topou ir para a guerra por causa do seu orgulho, da sua soberba. Eu sou o rei de Judá, tenho mais de 1.100.000 soldados à minha disposição. Sou parente do Acabe, agora eu vou deixar ele sozinho para a guerra. Fica feio para mim, não é? Diante de todas as 12 tribos. Como é que eu vou ficar? Vai ficar meio desagradável. Aí ele foi político. Ele caiu na fraqueza do orgulho e da soberba. Ele também tinha, eu também tenho, você também tem. Mas porque ele era alguém que tinha feito tantas coisas agradáveis ao Senhor, Deus o poupou. E a Bíblia diz que nunca mais ele voltou para lá. Vamos pedir o espírito de Micaías? Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa manhã nós te pedimos um coração puro como o de Micaías. Nós te pedimos graça e misericórdia para nós passarmos pelas águas amargas e pelos pães amargos. Mas não permita, Senhor, que nós não falemos a tua palavra conforme o teu querer. Ajuda-nos, Senhor, a falarmos a tua palavra e vivermos ela. Josafá conhecia a tua palavra, Senhor, mas ele caiu na fraqueza do orgulho, da soberba, e o Senhor o salvou. Por isso nos ajuda, Senhor, a temermos o Senhor, conhecermos a tua palavra, ensinarmos a tua palavra para o povo, para que nessas horas de provações o Senhor possa ter compaixão de nós. É isso que nós te pedimos nesse dia. Nos dá um dia na tua presença, na tua comunhão, na tua graça. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Não faça aliança com Acabe. Não faça. Não se aparente com ele. Não dê ouvidos aos profetas falsos. Dê ouvido a Micaías. O profeta de Deus falava a verdade. E por isso era preso. E tinha lá pão e água de amargura, de angústia. Que o Senhor possa dar graça para nós nesse dia. Amém.